Olá a todos, eu sou o Thiago de Aragão, falando direto de Washington, e no Geopolítica, a próxima jogada de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a zona que está acontecendo na China por conta dos protestos em cima da política de Covid-0. Sejam bem-vindos ao programa de hoje. Bom, como vocês estão acompanhando ou não, o que está acontecendo na China está tendo uma zona generalizada em várias cidades de protestos contra o governo do Xi Jinping e contra o Partido Comunista Chinês por conta da política de Covid-0. A política de Covid-0 ela vem sendo implementada à mão de ferro desde o início do ano, na verdade, desde o ano passado, e já gerou lockdown em várias partes do país, várias cidades, chegando a um momento onde mais de 150 milhões de pessoas estavam em lockdown e muitos ainda estão até hoje. Agora, grande parte desses protestos acabaram eclodindo por conta de uma situação que aconteceu em uma das fábricas na cidade onde se produz o iPhone, onde vários trabalhadores acabavam, por conta do Covid, eles acabaram dormindo e vivendo dentro da própria fábrica por conta de alguns dias e acabou tendo um incêndio, 10 pessoas morreram porque elas acabaram não conseguindo saindo, etc. Bom, isso gerou um protesto que acabou se repetindo em várias outras cidades. Mas o protesto mais emblemático para mim, que eu venho acompanhando, foi o de Xangai, onde nesses últimos dias nós vimos os manifestantes pedindo a, a queda, a saída do Xi Jinping. Isso, numa democracia, é algo normal, né? Em todos os países democráticos do mundo, sempre vai ter alguém pedindo a saída do líder, do presidente, do primeiro-ministro, seja o que for, do poder naquele momento. Agora, na China, por conta da força e da onipresença do Partido Comunista Chinês, isso acaba sendo extremamente interessante por conta da coragem desses manifestantes em abertamente pedir a queda do Xi Jinping. O Xi Jinping ele acabou de ser confirmado para um terceiro mandato à frente da China, e quando eu digo que ele foi coroado como o líder do Partido Comunista Chinês, obviamente, eu não vou fazer aspas o tempo todo, mas é uma forma de dizer. Bom, esse poder do Xi Jinping, apesar dele já estar confirmado e vai seguir adiante no terceiro mandato, pode virar um quarto e pode durar até o fim da sua vida, acaba demonstrando algumas das dificuldades que ele vai ter ao longo de 2023, e a principal delas em cima da política de Covid-0. Para o Partido Comunista Chinês, eles têm um orgulho muito grande de ter conseguido segurar o número de mortes na China em comparação com vários outros países ocidentais. Obviamente, esse número de mortes acaba sendo um mistério, porque não tem como confirmar ou checar se o número de mortes na China por conta de Covid é aquilo que o governo diz ou é um número muito maior. Esse número foi reduzido como parte de uma política do governo de não alastrar o pânico ou de não prejudicar a sua imagem internacional. Mas essa política de Covid-0, ela gerou algumas recompensas para os prefeitos que foram capazes de segurar isso mesmo contra a vontade da população, principalmente no caso de Xangai, onde vários líderes da região de Xangai eles acabaram sendo agraciados com uma posição no Politburo. Agora, a partir do momento que passou o Congresso do Partido Comunista Chinês e esses protestos eles voltam por conta do cansaço que as pessoas têm de sobreviver em cima da política de Covid-0, isso acaba gerando um ambiente de tumulto dentro da China que vai colocar à prova o poder do Xi Jinping de tentar gerar algum tipo de estabilidade sem levar a polícia ou o exército a partir para cima e, de uma forma agressiva, controlar os manifestantes. Nesse protesto que aconteceu em Xangai, o que foi interessante foi, enquanto essa galera estava gritando fora Xi Jinping, etc., etc., a polícia que estava ali monitorando o Congresso não fez nada, estava monitorando o protesto e não fez nada, eles ficaram apenas olhando. No segundo dia desses protestos, aí sim o pessoal partiu para fazer algumas prisões. Agora, por que a China e principalmente o Xi Jinping vem insistindo na política do Covid-0? Bom,
Existem várias teorias para isso. Uma delas é simplesmente porque o Xi Jinping acredita que essa é a melhor forma de conter o avanço da doença. Segundo, ele acredita que vem funcionando e que a única razão que a China não teve centenas e centenas de milhares de mortes foi por conta da política de Covid-0. Agora, isso naturalmente coloca um peso social muito grande, um peso econômico, como nós vimos em cima, baseado no crescimento pífio da economia chinesa, pífio entre aspas, baseado no crescimento dos anos anteriores, e também em cima da produção industrial do país, que acabou sendo afetada de uma forma muito pesada. Essa produção industrial acaba sendo algo interessante de se observar, porque você tem diversas cidades na China que, por conta da política industrial do país, elas acabam produzindo sempre uma parte do todo, ou seja, uma parte daquele produto final que vai ser colocado para comercialização. Então, essa descentralização no processo de manufaturados do país acaba fazendo com que, se uma dessas cidades ela tem um problema de produção por conta dos lockdowns, isso acaba afetando toda a produção, fazendo com que o índice e a capacidade industrial do país baixe sistematicamente. Então, por exemplo, nós temos no caso de baterias, você tem Liuzhou, ela fabrica, por exemplo, alguns componentes dessas baterias. Você tem Guangzhou, que é uma cidade importante na recepção do lítio no processo de transformar esse lítio em um combustível para as baterias. Você tem aqui perto de Zhengzhou, aqui no norte, o processo de montagem final, e você tem em outras cidades os receptores dessas baterias para que eles acabem produzindo painéis solares, etc, etc, e outras coisas. Quando uma dessas cidades fica em lockdown, você trava a produção em várias outras cidades ao mesmo tempo, e isso é o que vem acontecendo sistematicamente ao longo dos últimos meses, e mais do que isso, ao longo do último ano. Bom, agora, por que o Xi Jinping, quando ele anuncia que o país teve um sucesso absoluto no processo de vacinação, por que ele insiste mesmo assim na política do Covid-0? Bom, porque existem algumas dúvidas no país sobre a capacidade da sua vacina, dela segurar 100% o vírus da Omicron. E como a China ela não importou e ainda não fabrica, eles estão correndo quanto tempo para fabricar a vacina mRNA, que é a mais eficiente em relação a isso acaba gerando um temor de que o vírus ele pode se alastrar numa velocidade muito alta, colocando uma carga enorme em cima do sistema de saúde do país, que é muito desigual. Você tem um sistema de saúde no litoral chinês que é extremamente desenvolvido, principalmente em Pequim, aqui em Shenyang, em Xangai, mais aqui para baixo, você tem também Guangzhou e Shenzhen, Fuzhou, que são cidades que possuem uma rede hospitalar muito avançada, mas quando você começa a entrar no interior do país, você começa a enxergar uma dificuldade na oferta de leitos em relação ao volume populacional dessas áreas. Então, por isso que a abordagem de lockdowns ela acaba sendo importante dentro do ponto de vista da política zero Covid do Xi Jinping para não colocar pressão aqui. Mas, por outro lado, eles também não estão avançando tanto na questão de vacina. Você tem milhões de idosos no país que ainda não são completamente vacinados. E pelo fato deles não estarem completamente vacinados, a abordagem do partido ela acaba sendo focada muito mais na política de Covid-0 para evitar a contaminação dessas pessoas, ao invés de acelerar o processo de vacinação pesado dentro desse público no país. E não há nenhum indício ao longo das últimas semanas de um início de uma campanha pesada de vacinação, apesar de toda a pressão que a sociedade vem colocando em cima da política de Covid-0. Agora, quando se começa a ter vários protestos na China questionando a conduta do governo em cima da política de Covid-0, isso gera um momento crítico. Esse momento crítico é a resposta que vai ser dada pelo governo vai definir o apetite de parte da população de seguir protestando sobre outros temas. É importante lembrar que não existe protestos pesados na China contra o partido.
O que existe nesse momento é protestos em cima de uma política do partido, e em alguns casos direcionados ao Xi Jinping. Então, ainda não há um questionamento geral em cima da existência do Partido Comunista Chinês. O que existe é em cima de uma política específica e, no caso de Xangai, em cima do Xi Jinping, colocando o Xi Jinping contra a parede e forçando ele a tomar uma decisão diferente do que ele vem tomando nos últimos meses. Isso eu ainda não sei dizer como é que ele vai reagir a partir dos próximos meses, mas o fato é que esses protestos que estão acontecendo na China, eles são inéditos pela duração e pelo fato deles estarem acontecendo com um grau de vocalização de determinadas vontades que não é comum acontecer na China. Não temos ainda um processo pesado por parte da polícia ou do exército chinês para sufocar esses protestos, mas certamente, se isso perdurar por mais alguns dias, eu tenho certeza que o partido e o Xi Jinping não hesitará em usar a força se necessário. Há, claro, uma abordagem contínua por parte do Exército e da Polícia nas universidades, avisando os estudantes para que eles não exagerem, não pisem na bola, isso ou aquilo, porque senão isso pode acabar afetando todo o processo profissional desses estudantes ao longo da vida deles. Então, eles estão tentando impedir que essas manifestações elas ganhem os campos universitários, porque foram os campos universitários que iniciaram com alguns protestos em 1989, que acabaram gerando aquele volume enorme de protestos no país, que acabou com a tragédia na Praça da Paz Celestial. Então, nesse caso, como ainda se concentra em poucas regiões do país, que olhando para a China, acaba sendo muitos em relação ao que aconteceu no passado, mas em números absolutos, eu acho que está ocorrendo em 5 ou 8 cidades diferentes, mas o que acontece é que o potencial disso crescer, se não houver uma resposta forte do governo, é muito alto. E uma vez que existe uma falta de confiança em cima de uma determinada política, isso acaba desencadeando para uma falta de confiança em outras políticas públicas, e aí pode gerar uma situação totalmente fora de controle para o Xi Jinping. Bom, vamos observar o que vai acontecer ao longo dos próximos dias e deixe aqui seus comentários. Um abraço a todos.